Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje o que eu vou trazer para vocês é sobre as casas da Trindade da Água, que são as casas que têm a ver com os signos do elemento água: caranguejo, escorpião e peixes. E por que essas casas são tão importantes? Porque lidam com signos que têm a ver com o plano emocional. E a gente sabe que o corpo emocional é muito mal resolvido na humanidade. E é ele, inclusive nós temos a nossa inteligência emocional, né? E é ele que toma muitas decisões. E às vezes no calor ou na confusão das emoções, né? E a gente usa muito pouco o sentir, e o sentir da maneira mais elevada possível. Geralmente o nosso corpo emocional, físico e mental, eles estão em desequilíbrio. Então é muito importante a gente compreender esses fatores no nosso mapa natal e, consequentemente, na nossa vida, né? As 12 casas no mapa astrológico indicam onde as coisas vão acontecer, em que setor elas acontecerão. E essas casas é a área da personalidade ou da vida onde o nosso ser está se expressando. Muito bem. Quais são esses setores, essas casas, né? A 4, que tem a ver com caranguejo, a 8, que tem a ver com escorpião, e a 12, que tem a ver com o signo de peixes. Então, essas casas de água elas são chamadas de trindade da alma ou trindade psíquica, porque justamente lidam com esses planos mais sutis, né? O sentimento, a emoção, as impressões, as percepções. E o Stephen Arroyo diz o seguinte: essa trindade psíquica juntas constituem outro grande fator relacionado ao karma pessoal. E nós vamos ver por quê, né? Então, se você tem planetas na casa 4, 8 ou 12, você tem uma supersensibilidade e uma profundidade e vai lidar com muitas situações de finalização. Se você não tem planetas ali, o regente daquele setor está em algum outro canto e vai também nos contar como é que vai se lidar com os processos de finalização. E todos eles ligados também à morte, seja a morte simbólica ou a morte literal, né? Desse nosso campo de experiência físico aqui. Muito bem, então eu começo com a casa 4, que tem a ver com caranguejo, né? Arroio também comenta: o ciclo das casas de água mostra um processo de ganho de consciência através da assimilação da essência do passado e do largar os resíduos que já não têm utilidade. Muito bem. A casa 4, que pertence a caranguejo, é o setor das nossas raízes. Tem a ver com a nossa família, né? Das gerações e gerações que a gente vem vindo e vem trabalhando com essa linhagem ancestral, familiar. Por isso que é a casa do clã, né? Do lar, do nosso espaço sagrado. E é justamente nesse setor que ocorrem os campos de fidelidade. Isso é muito falado na constelação familiar, né? Dentro desse campo sistêmico que nós vivemos. Então, esse campo de fidelidade ele é criado antes mesmo da gente vir para essa experiência aqui física, né? Com relação aos karmas da família. E existe uma lealdade invisível. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se desembaraçar disso. Como é que eu não vou honrar a minha família nesse quesito?
E muitas vezes são os quesitos mais difíceis, mais kármicos, digamos assim. E aí acabam se repetindo os padrões e indeterminadamente, né? A cada samsara, aquele padrão continua ali no campo sistêmico da família. Então é preciso compreender ah, ao que estamos sendo leais nesses karmas familiares, né? Veja que a casa 4 e caranguejo é regido pela lua. A lua tem 4 fases e assim também são as nossas emoções, né? Então, esse karma lunar do passado da família, a gente compreende e encontra na casa 4 no nosso mapa, né? Muito bem. Caranguejo causa o movimento das massas em direção à liberdade, liberação e luz. A alma do mundo é a casa do mestre, ancorados na fundação do amor-mãe. Pois então, a casa 4 tem a ver com a maternidade, com a mãe. Não só a mãe arquetípica, a mãe física, mas a mãe alma do mundo que nutre e protege. E desses 3 signos ligados à água, a gente pode dizer que caranguejo representa muito bem a água em estado líquido, né? Fluente, né? Caranguejo a gente vê pelo símbolo as pinças, né? Que pode ser bastante tenaz, mas também possessivo, manipulador. Todos os signos de água têm essa coisa da manipulação, né? Por conta desse elemento. A água é um elemento muito sábio. Além de transformar-se em 3 estados, ela toma a forma do recipiente que é colocado, ela vai se infiltrando, não é? Ela tem um poder extraordinário. E assim são as nossas emoções e também sentimentos. Muito bem, a casa 8, que é de Escorpião, regida por Plutão. Arroio diz: e todas as casas de água lidam com o passado, com respostas condicionadas, que são agora as instintuais, ou seja, é onde a gente pode responder pelo instinto e que operam através das emoções e daí com o karma. Pois então, a casa 8 tem a ver com intimidade, sexualidade e com profundos processos de rejeição, de exclusão, né? De se sentir preterido. Na casa 8 a gente se transforma através do sexo. E é também através da sexualidade que chegam muitos traumas na nossa vida, né? Seja no sentido de abuso, ou de rejeição, ou de traições, né? A casa 8 lida com essas questões. A casa 8 é o que a gente herda do outro. E Plutão é o regente, né? É o planeta das mortes e renascimentos. Escorpião produz os testes e provações da humanidade, o discípulo do mundo. O caminho do discípulo é o caminho da transformação e regeneração. Então, o que está na nossa casa 8 no nosso mapa natal é onde a gente vai trabalhar com profundas regenerações de um passado muito antigo. Não é coisa só dessa vida ou dessa experiência, né? São coisas ancestrais, né? Que vêm com uma densidade, com uma carga de profundidade que a gente precisa transformar, purificar. Então, o escorpião seria a água no estado sólido, né? Esfriar as coisas, ver as coisas de longe, né? Ter o sangue frio para tomar as decisões. Muito bem. A casa 12, ela tem a ver com peixes e é regida por Netuno. O lixo emocional e os padrões emocionais exauridos devem ser purgados antes que a alma consiga se expressar claramente. Pois então a casa 12 é da exclusão e da dissolvência. Aí que estão os exilados, aí é o setor dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, dos manicômios, dos hospitais. A casa 12 é do expurgo. A casa 12 é
é dos excluídos, é o setor dos refugiados, é o último setor do mapa. Então, planetas aí lidam muito com as dores do mundo, né? Com o inconsciente coletivo, com a questão do prestar auxílio. Bem, Peixes redime o sofrimento humano que impede a liberação final da alma do controle da forma, libertando nossa consciência do ir e vir do samsara. Por quê? É a última casa do mapa. Você percorre todas as outras 11 casas trabalhando-se para chegar no último setor e definir, finalizar, entregar, superar. E essa água pisciana, ela é simbolizada pelo estado gasoso, né? Que às vezes as coisas ficam confusas, indefinidas, etéreas, inconsistentes, né? As emoções num estado gasoso, digamos assim, né? Muito bem. Voltando aqui para a casa 4, que é o setor de caranguejo, né? Fala das nossas raízes. É a casa da meia-noite. Vocês sabem que nesse mundo moderno, quase ninguém, ou melhor dizendo, né, pouquíssimas pessoas nascem com o sol na casa 4, porque os partos são programados e não são programados para meia-noite, obviamente, não é? Então, é, é uma situação bastante complexa essa, né? Da mesma maneira que, por exemplo, em países onde existe um controle populacional deliberado, como foi o caso da China, em muitas décadas se extinguiu a Casa 3, digamos assim, ou boa parte da Casa 3, né? A Casa 3 é dos irmãos, tios, primos, sobrinhos, né? Por consequência, né? Cunhados, ou seja, essa parte toda, por conta desse planejamento, né, está em deficiência. A mesma coisa aqui com relação aos nascimentos, né? Quem é que espera a bolsa romper para fazer um parto cesariana? Todo mundo tem pressa, os médicos têm 1000 partos para fazer, tudo virou um grande business, né? Pois então, essa casa da meia-noite, ou seja, quem tem o sol na casa 4 é como aquele sol da Noruega, que nunca se põe, é aquele sol full time, né? O sol da meia-noite. E rege a raiz familiar, né? Essa casa 4, e tudo aquilo que foi herdado, o karma lunar. Então é na casa 4 que a gente se forma. Como é que era o ambiente familiar? Como é que os pais se davam entre si? Como é que era a sua família? Como é que você era tratado dentro da hierarquia familiar? Vocês sabem que muitas vezes a gente não respeita essa hierarquia. O filho mais velho às vezes não tem o status do filho mais velho, ou o filho caçula, e assim por diante, né? Ou então a gente outorga para um filho o papel hierárquico de ser pai ou de ser mãe. Ah, vai ajudar a criar os seus irmãos. Ah, toma conta do seu irmão. Ah, não sei o quê. Então existe aí uma confusão que a gente faz e que acaba depois trazendo muitos problemas no futuro, né? E vocês sabem que a morte, que também é um setor de casa 4, é como a gente finaliza as coisas, é como a gente vai terminar tudo, não é? E lá no Egito, eles tinham o livro egípcio dos mortos para preparar a alma para esse caminho além do físico, né? Para o Antigo Egito, a morte física não era o fim da existência, existindo a possibilidade de uma vida no além. Contudo, para aceder a esta dimensão, era necessário ter levado uma vida de acordo com a Mate, ou seja, uma vida equilibrada. E esse é um trechinho do livro de Laura Botelho, Depois da Vida na Terra. Muito bem.
E a casa 8, né, que é a casa das mortes e renascimentos, da sexualidade, das heranças, sejam as heranças materiais, como também as heranças psíquicas, né? O livro tibetano dos mortos também preparavam as pessoas para os bardos, para a vida além desta vida material. Este livro tibetano dos mortos tornou-se referência para toda a humanidade, em que afirma não apenas que a consciência persiste após a morte, mas também que é possível morrer de modo que tenha atingido a clareza da consciência e a compreensão da realidade. Muito bem. Ou seja, há uma necessidade de se preparar para a morte, para essa passagem, para que a gente não fique perdido entre mundos, né? Ou não fique apegado a um mundo ao qual a gente não pertence mais. E quem rege a casa 8 é Plutão, o planeta do mundo avernal, né? Do mundo oculto. E Blavatsky, Helena Blavatsky, dizia o seguinte: Plutão é uma deidade com os atributos da serpente. É curador, doador de saúde espiritual e física e iluminador. Então, a cada morte, a gente transcende, a gente vai se iluminando, vai se transformando, né? A casa 8 e Plutão é o lugar onde os demônios se põem a favor dos anjos, né? Ou seja, a transcendência, né? Deixar morrer o que não presta de verdade. E a casa 12, que é a última, né? Não se pode atingir o nirvana enquanto estiver vivo. O nirvana é atingido quando uma pessoa iluminada gastou todo o seu karma e não renascerá mais. O que é karma e o que é dharma? Dharma é a sua tarefa. Karma é o saldo de como você cumpriu esta tarefa. Né? Então, a casa 12 é o fim. Como é que você termina tudo o que você faz? Você sabe terminar as coisas? Como é que você está se preparando para a finalidade e a finalização da sua vida, né? A casa 12 tem a ver com dissolvências, transcendência, entrega, finalização, sublimação, sacrifício, sacro ofício, ofício sagrado, compreensão e compaixão. Muito bem. A água de caranguejo, o elemento água, a água ela é úmida e fria. E é assim a expressão dos signos de água, né? Então, trabalham com esse corpo emocional. Então, a água de caranguejo, ela é representada pelo líquido amniótico, lá no ventre, a água da vida, né? Então, é a expressão do ser humano e de sua vinculação com o amor. A água de escorpião, ela é densa, profunda, intensa. Também pode ser comparada à água de um poço, límpida, potável, fresca, mas dá trabalho para cavar o poço e para içar essa água, né? E a água de peixes amolece, mistura, absorve, enche, dissolve, interioriza, movendo-se conforme as impressões recebidas, diz André Barbeau. Então, o elemento água é assim. E a água de peixes é como a água do oceano. É maré alta, é maré baixa, né? É a água dos extremos. É a imensidão desse corpo emocional. Muito bem. Aquele que possui as chaves dos segredos da morte é possuidor das chaves da vida. E nós não nos preparamos para a morte. Existe um tabu, ninguém quer falar disso, e seja como Deus quiser, e na verdade, para morrer basta estar vivo, não é verdade? Então, por que a gente não se prepara para esse segundo plano? Por que a gente não se prepara para não voltar para esse aprisionamento do samsara? O que nos impede de ir além desse tabu, né? Que é esse assunto morte?
Muito bem. Sobre a passagem, né? A maneira como a gente morre. A regra é que uma pessoa que tenha uma morte natural permaneça desde algumas horas até uns poucos anos dentro da atração da Terra, isto é, no Kama Loka. Kama Loka é o local de desejos e sentimentos pessoais. Então, por isso que muitas vezes o ente querido não se desprende daqui. Ele volta aos convívios com as famílias, ele fica apegado aos seus bens, às vezes até obsidia algum ente em que esse ser que se foi tinha muita afinidade, né? Seja emocional ou espiritual. Então, a grande força é para a libertação e o desprendimento desse ente que se foi dentro desse vínculo, desse círculo que essa pessoa vivia, né? Agora, há exceções no caso dos suicidas e daqueles que têm uma morte violenta em geral. Então, aí tudo depende também do nível de preparação espiritual das pessoas, né? Parece que existe um trato com relação ao suicídio e como as coisas são todas arranjadas, né, e dinamizadas, quando alguém sai de cena, digamos, sem a licença, né, do plano, tudo se desarranja. Isso dá um trabalho danado para os senhores do karma. Então, os suicidas, eles têm ali uma certa dificuldade, né, com essa atitude. E também as pessoas que morrem de uma maneira violenta. Elas não estavam esperando, né? Vem algo e retira esse ser imediatamente do seu corpo e do seu plano físico. Alguns podem aproveitar esse impulso e transcender. Outros ficam muito atordoados ainda, ficam por muito e muito tempo confusos e não sabendo direito o que está acontecendo. E isso é tema de Casa 12, né? Esta questão do desapego, da libertação, né? Muito bem, eu fiz um vídeo sobre o trânsito de Júpiter e Netuno em Peixes, que vai ficar exato aos 23 graus, dia 12 de abril, e que tem muito a ver com isso tudo que eu estou falando. Mortes, refugiados, suicidas, mortes violentas, sacrifícios e dores. E nós estamos vendo isso se acentuando com a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, não é? Então, isso tudo é tema de Casa 12. Depois vocês deem uma olhadinha no vídeo. Muito bem. Voltando aqui para Casa 4. Assim, quando o homem morre, a sua alma se torna inconsciente e perde toda a memória, tanto das coisas internas como das coisas externas. Seus poderes espirituais de cogitação e volição se extinguem por certo tempo. Isso é coisa de Casa 4, né? Memória, a memória ancestral, a memória espiritual, a memória de tantas vidas, de tanto samsara, né? Da onde você vem? De onde nós viemos? Quem sou eu? Qual é a minha origem? Você quer voltar para a sua origem ou que você quer voltar para esse samsara, esse aprisionamento de idas e vindas aqui? Isso é decisão de Casa 4. E a Casa 8 de Escorpião, das mortes e renascimentos, o livro tibetano dos mortos, Bardo Todol, traz um conjunto de instruções para os mortos, um guia dos fenômenos do reino do bardo, esse estado de existência intermediário entre a morte e renascimento, que continua por 49 dias após a morte até a próxima reencarnação. Bardo quer dizer travessia. Então, quando os nossos entes queridos se vão,
essas orações, essa força, ela é muito importante nesses 49 dias, né? Com amor, iluminação, para que essa alma se desprenda e encontre o seu caminho. E não existe um julgamento, você foi bonzinho, você foi malzinho, você é fofo e você não é. As nossas ações, pensamentos, emoções reunidas é que vão ditar a frequência vibratória da nossa próxima existência. Quem vai julgar são os nossos próprios atos. Pé de manga não dá melancia, né? Então é aquela coisa, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Prepare o seu lugar desde agora. É com suas atitudes, né? É com o seu ser. Você será julgado por si, pelo aquilo que você é, por aquilo que você conseguir atingir em frequência e em vibração, não é verdade? E eu achei bárbara essa frase de Mário Quintana: a morte não melhora ninguém. E é verdade, não é porque a pessoa morreu que ela virou santa. Não, temos que ser realistas e temos que considerar o que a pessoa fez de bom e o que ela também não fez de bom, né? E quem tem que julgar é o Altíssimo e a própria vida da pessoa, né? Então nunca é demais oração e estar afirmando esse vínculo, né? Com as melhores lembranças, a melhor vibe possível, né? E para encerrar, tem aqui uma passagem da Emília, que ela e Visconde estão conversando sobre a morte. E Emília diz assim: a vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscados. Cada pisco é um dia. Pisque mama, pisque brinca, pisque estuda, pisque ama, pisque cria filhos, pisque gêmeos reumatismos e, por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? Eu termino aqui nesse vídeo oferecendo muita libertação e luz para a alma de meu filho Lucas Caetano Túfolo, que partiu no dia 14 de abril de uma maneira bastante inesperada e, de certa forma, bastante trágica, né? E violenta. E vamos elevar nosso ser, né? Vamos elevar nossas intenções, porque tem muita gente desencarnando coletivamente nesses últimos tempos, através de guerras e uma série de outras situações muito densas e difíceis, né? A gente vem vindo de um histórico de pandemia, onde o desencarne coletivo também foi de muito sofrimento. E com esse Júpiter e Netuno na casa 12, além daqueles que foram e que a gente vai precisar orar muito, vão ficar muitos órfãos. E a gente tem que assistir muito aos jovens, porque também os suicídios estarão muito em pauta neste trânsito, não é? Que vai ficar conosco aí por esse ano todo de 2022. Pois então, eu só tenho que agradecer aqui a companhia de vocês e é isso, não é? Eu estarei aqui em breve e que a gente compreenda melhor esse fator morte na nossa vida, né?
porque é simplesmente a passagem e também, enfim, né? É uma transição, simplesmente, né? Então, eu só tenho que agradecer, sim, a, a oportunidade de estar conversando com vocês a esse respeito. E a gente tem que trabalhar muitos períodos de luto. O luto é para isso. O luto é para chorar, se descabelar, ter remorso, se arrepender, lembrar de coisas agradáveis, dar risada de coisas boas do passado e alimentar a alma de quem foi, né? De boas lembranças e de orações. Então, agradeço mais uma vez a companhia e, e até breve, meus queridos. Até breve.